Olá, sejam bem-vindos. Pessoal, algumas pessoas que começaram a nos acompanhar mais recentemente pediram para ter uma ideia geral do assunto. Então, hoje, vamos fazer um quadro geral, uma síntese, um apanhado daquilo que nós já vimos, atentem bem, do que já foi visto, especificamente de filosofia. Então, até para vocês terem bem claro, a gente vai falar do conjunto agora, do todo que já foi visto. O que não quer dizer que acabou, a gente vai dar sequência, ainda tem muita coisa para ser vista. Mas, a princípio, nós estudamos quais matérias? Nós estudamos um pouco de lógica, de cosmologia, de psicologia, metafísica, ontologia, crítica do conhecimento, teodiceia, estética, moral ou ética. Então, nós vimos em lógica, só recordando, nós vimos lógica material, lógica formal, nós vimos aquelas preliminares importantes. Numa primeira parte, nós falamos sobre a apreensão e o termo, o juízo e a proposição, o raciocínio e o argumento. Numa segunda parte, na lógica material, nós falamos das condições da certeza, do método em geral, falamos sobre a ciência e as ciências e sobre os diferentes métodos. Depois nós olhamos um pouco de cosmologia, também vimos aquelas preliminares fundamentais. Falamos sobre as propriedades gerais dos corpos, sobre a matéria e a forma ou essência dos corpos e sobre a vida. Em psicologia, também tivemos as preliminares. Nós vimos, na primeira parte, o objeto, método e divisão da psicologia. Falamos sobre o hábito, a vida sensível, o conhecimento sensível e sobre dinamismo sensível. Na segunda parte, falamos sobre a vida intelectual, sobre o conhecimento intelectual, a atividade voluntária, o sujeito psicológico, falamos sobre o sujeito empírico e aí falamos sobre a alma humana. Então, é interessante que vocês tenham bem claro isso aqui, porque se tiver alguma dúvida, é só procurar aquela aulinha lá, recordar o que foi visto, e aí é tranquilo. Nós vimos em metafísica também aquelas preliminares fundamentais, crítica do conhecimento, falamos sobre o conhecimento da verdade e sobre a extensão do conhecimento. Em ontologia, falamos sobre o ser em si mesmo, as divisões do ser e as causas. Lembrando que aqui a gente está falando por cima, porque nós temos vários tipos de causas, por exemplo, a gente viu cada uma delas, comparamos e por aí vai. Em Teodiceia, teve as preliminares. Na primeira parte, falamos sobre a existência de Deus, necessidade e possibilidade de uma demonstração, provas metafísicas da existência de Deus, provas morais da existência de Deus e conclusão sobre as provas da existência de Deus. Na segunda parte, falamos sobre a natureza de Deus, os atributos divinos em geral, falamos sobre os atributos entitativos e sobre os atributos operativos. Na terceira parte, falamos sobre Deus e o mundo, a distinção de Deus e do mundo, a criação e a providência. Depois falamos de estética, a filosofia da arte.
falamos da natureza da arte, a natureza do belo, o belo, a emoção estética, as belas artes, as regras da arte, arte e moral, e falamos em várias aulas sobre a percepção da beleza no cotidiano, no nosso dia a dia, com vários exemplos bem práticos mesmo. E depois falamos de moral, agora mais recentemente. Quando eu coloco moral ou ética, é porque muitas pessoas confundem esses dois termos. E eles não são exatamente iguais. Então, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas, sobre moral, também teve aquelas preliminares. Na primeira parte, falamos sobre a moral geral, principalmente sobre o fim último, sobre a lei, o dever e o direito, os atos humanos e as principais concepções morais. Na segunda parte da moral essencial, nós falamos sobre a moral pessoal e sobre a moral social. Então, nós já falamos, pessoal, sobre vários assuntos. Sobre super-heróis, sobre os vulcanos, sobre assuntos atuais que eu considerei importantes naquele momento. Teve muito assunto atual também, do dia que eu queria comentar com vocês, mas ia tornar muito longo o nosso bate-papo. Nos estendemos um pouco mais em assuntos que eu acredito que serão muito relevantes para a nossa prática do dia a dia. Para aplicação imediata, nós falamos de um modo geral sobre o código das cores, lembrando que é o código das cores aplicado à arte marcial de fato. Falamos bastante também sobre o medo, sobre estados de alerta e sobre condicionamento mental. Então, o que dá para concluir com certeza de tudo isso é que o que já foi visto até aqui sobre o estudo da filosofia deixa bem claro que ela é ciência e muito mais que isso é também sabedoria. Pois ao considerar as causas mais altas do real e os princípios absolutamente primeiros de todo o saber, domina, de certa forma, todas as outras ciências, unificando-as e dirigindo-as para o seu supremo fim comum. Então, o que nós fazemos no treinamento é justamente isso, aplicar esses conceitos filosóficos ao treinamento, aplicar vários sistemas de treinamento, vários métodos, muitas vezes vários estilos, quando eles são coerentes entre si, quando há uma coesão, quando há uma adequação entre eles, buscando um desenvolvimento para determinados fins. Poxa, eu não me lembro de ter visto isso. E aí é só dar uma olhadinha no título, lá vocês vão ver qual é a matéria, e aí dá uma pesquisadinha lá para ver o assunto. Tal. É claro que a gente vai voltar a todos esses assuntos aplicando bem diretamente a nossa prática realmente. E vocês perceberam que para o nosso treinamento de armas, a lógica é fundamental. Conceitos lógicos mesmo. Então, quem tiver chance, dá mais uma olhadinha naquelas figuras, naqueles modos, naqueles submodos, porque a gente vai utilizar, vai aplicar isso aí para valer realmente. Então, é claro que muitas vezes a pessoa fala assim, mas, poxa, por que esse pessoal está estudando, por exemplo, psicologia? Mas vocês vão perceber que a gente está vendo todas essas matérias num aspecto filosófico. Ou seja, a gente vai estudar biologia, não é a biologia da forma que alguém vai estudar numa escola, e até tem também aquela parte. Mas onde, teoricamente, eles terminam, a gente procura começar a pensar em alguma coisa. A gente vai falar de geografia, vai falar de história, mas lembrando bem que é num aspecto filosófico. Nós não estamos falando de história num aspecto histórico, de geografia num aspecto topográfico, estamos falando dessas coisas num aspecto filosófico. Então, tudo isso aí vai ter uma ligação com a arte marcial, e acredito que a cada dia de treinamento, quanto mais vocês se dedicarem, mais vocês verão como as coisas estão realmente bem interligadas.
Acho que na aula de hoje, com aquelas figuras, vocês vão poder aplicar os conceitos lógicos e qualquer dúvida pode mandar, pode perguntar. Tentem montar as figuras. Eu acredito que vocês montando aquelas figuras do treinamento com bastão, vocês vão ter um desenvolvimento mental absurdo, porque é uma coisa que você força a sua mente em todas as direções possíveis. E podem mandar mensagem, mesmo que eu não responda de imediato, eu respondo posteriormente com o maior prazer. Vida longa e próspera, muita saúde, paciência, perseverança. Bom final de semana a todos. Bom final de semana.